Fala galera, boa noite. Vai começar aqui a produção aqui, falando de quadrinhos das minhas coleções. Eu vou falar dessa aqui que é, na minha humilde opinião, é a melhor história do Batman de todos os tempos. É a minha história predileta. Eu vou falar de Cavaleiro das Trevas, a obra-prima do Frank Miller e do Klaus Janson com a esposa do Frank Miller, Lynn Varley. E é uma história matadora do começo ao fim. É a história que reinventou o Batman. Ela foi escrita em 1986, logo depois da Crise nas Infinitas Terras, que foi a história que revolucionou a DC Comics, né? Mudou a DC Comics, porque a DC Comics tinha diversos multiversos. Então o Mark Wolfman, o Jorge Pérez e os outros editores da DC resolveram fazer uma maxi-série e pegar todos os universos e transformar em um universo só. E vieram várias mudanças e o Frank Miller faz parte daquela geração de escritores que conseguiram rasgar a matrix de histórias um pouco mais certinhas e vieram com histórias altamente revolucionárias, como Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, Watchmen, né? Do Alan Moore, que já vem com um trabalho muito importante dentro da DC Comics, com o Monstro do Pântano, na Marvel com o Miracleman, vou falar dele também mais à frente, e o Neil Gaiman com o Sandman, né? E o Grant Morrison também. Enfim, essa história aqui pra mim assim primorosa. O Frank Miller, ele conseguiu mergulhar na essência do personagem de uma forma assim magistral, né? O Batman, ele praticamente se transforma num guerrilheiro urbano nos Estados Unidos da América, dominado por um populismo fascista do Ronald Reagan. E Gotham City, vocês podem ver aqui, mergulhada numa onda de violência sem precedentes, né? Aliás, qualquer semelhança com a Gotham City de 1986, escrita pelo Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, com a nossa realidade urbana aqui de Rio de Janeiro, não é mera coincidência. Aliás, o Cavaleiro das Trevas infelizmente, uma história mais atual do que qualquer outra coisa. Essa cena aqui do assassinato dos pais de Bruce Wayne, Martha e Thomas Wayne, a sequência que o Frank Miller usa aqui é inacreditável que um ser humano consiga fazer isso numa narrativa gráfica e uma história em quadrinho, né? O Batman está aposentado nessa história há mais de 10 anos e o que acontece? O deus morcego totêmico que está dentro dele ressuscita em meio a uma onda de violência sem precedentes em Gotham City, né? Provocado pela gangue mutante, uma gangue de pit boys neonazistas, provavelmente modificados geneticamente, que tocam terror em Gotham City, né? Liderados pelo líder mutante. Veja até uma influência de Mad Max Laranja Mecânica, bastante interessante que o Frank Miller coloca, a narrativa gráfica. E aqui o Batman, vocês podem ver, com um corpo igual ao do Hulk, né? Um Batman grande, um corpo, um bodybuilder, né? E com as orelhas pequenas. Você pode ver, esse aqui é o primeiro uniforme, né? E ele começa a cruzada dele, olha aquele aqui, ele começa a cruzada dele contra o crime organizado. E é sensacional. Aliás, a influência de Cavaleiro das Trevas até hoje, em 2020, ainda mais de 40 anos, a influência ainda é atual e ainda está nas histórias em quadrinho hoje do Batman. E os filmes do cinema, o Tim Burton, o Christopher Nolan e o Zack Snyder, cada um à sua maneira, reinterpretou o Cavaleiro das Trevas.
cada um reinterpretou e jogou na tela grande e fez a sua versão do Cavaleiro das Trevas no cinema. É muito pouco tempo para se falar do Cavaleiro das Trevas, e você pode ver aqui, inclusive o conceito de armadura blindada. Vocês podem ver o Batman enfrentando Duas Caras. Aliás, tem uma cena genial do Duas Caras que eu acho assim uma genialidade impressionante como alguém consegue escrever e desenhar como Frank Miller. É impressionante porque o Duas Caras está aqui e o reflexo na Casa dos Espelhos o Duas Caras, o Harvey Dent, ele se olha por inteiro como se todo o rosto dele tivesse desfigurado. E o Batman, olhando com Duas Caras, o Batman olha para o seu interior e vê o Deus morcego que consome a sua alma, transformando ele num conservador que usa táticas terroristas e anarquistas para inventar o crime organizado. Eu tenho várias versões, né? Eu tenho diversas versões, e eu vi, para não ficar muito longo, aqui vocês podem ver o líder mutante. Tem uma cena aqui que foi colocada no filme Batman vs Superman, a cena aqui da gangue mutante com um fuzil M60, com uma metralhadora M60, enfim, como é que a história do Cavaleiro das Trevas continua atual. Aqui o líder mutante e o Batmóvel, que eu vou falar a respeito do Batmóvel, que o Christopher Nolan utilizaria de forma magistral na trilogia Cavaleiro das Trevas, em específico no Batman Begins, o Tumbler, né? Aqui o Batman com o corpo igual ao do Hulk, o Batman grande, mau. Esse aqui é o segundo uniforme, ele usa 4 uniformes. Aqui é a cena que ele vai enfrentar o líder mutante. É sensacional, é uma história atemporal e, como é que eu posso dizer, é uma história assim sem limites. Começa desde brigas de rua, guerras com o líder mutante, até a explosão da mega bomba no final, que eu vou falar no segundo vídeo, na segunda parte. A parte que o Super-Homem aparece também é sensacional. O Super-Homem, um capacho do governo norte-americano, sem sombra de dúvida. A história fala de polarização política, ideológica. Pra mim é top 10 fácil, uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos. É isso aí, galera. Alex Jesus, estamos na área. Leiam Cavaleiro das Trevas, Frank Miller, arte finalizada por Klaus Janson e pintado por Lin Varley. Escrito e desenhado pelo Frank Miller, uma obra-prima.